Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e conforme prometido estou de volta com mais um vídeo dando dicas de ofertas para vocês aproveitarem durante a Black Friday da Amazon. Para quem perdeu, vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo anterior a esse que eu fiz dando dicas de livros físicos para vocês aproveitarem. Vale a pena depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, conferir lá o vídeo porque tem vários livros que eu citei lá, dei várias dicas muito boas, tá? De livros que eu recomendo, que ainda estão em oferta, tem alguns cupons em ativo, tá? E eu tô sempre atualizando vocês. Mas repetindo algumas coisas, dando novos avisos por aqui, antes de ir para as dicas aí, focada mais em e-books nessa vez, tá? Primeiramente, lembrando que eu sempre faço páginas aqui com ofertas selecionadas da Amazon, tem os links aqui embaixo, conforme que tudo, assim como tudo que eu citar aqui ao longo do vídeo, vão ter os links todos detalhados aqui embaixo para vocês aproveitarem. Também vale lembrar para vocês das assinaturas em ofertas da Amazon, como o Kindle Limit, tá? Que tá dando 3 meses por R$ 2,99. Vale a pena você conferir qual é a oferta válida para a sua compra. Isso ao longo da semana, a Amazon costuma liberar sempre para mais contas. Então, mesmo se você não tenha conseguido agora, vale a pena você tentar voltar nesse meu link e ficar tentando isso, tá bom? Outra que tá super valendo a pena, vários de vocês aproveitaram, já vieram falar comigo, que são os 3 meses do Amazon Music, 3 meses de graça. Então, é uma oferta maravilhosa para aproveitar, para ver se te interessa, enfim. Então, além disso, outra coisa que eu gosto de citar, já que antes que eu vou falar mais nesse vídeo aqui, dando dicas de e-books, né? Vale a pena lembrar primeiramente vocês que os dispositivos da Amazon, né? Principalmente os Kindles estão em oferta, então estão variando de 15, 20, 25% de desconto, inclusive o Kindle Color Soft, né, que é o Kindle mais recente, o Kindle colorido. Então tem vários modelos aí, estão todos com oferta. E aí, já que esse vídeo aqui é focado em dicas de e-books, né, tô falando de Kindle, eu tenho o meu Kindle aqui, tô pensando em fazer um upgrade dele, de repente, para o Color Soft, tá? Esse meu Kindle aqui é o modelo mais básico, inclusive ele nem é prova d'água, mas cumpre super bem a tarefa. E aí vocês vão me perguntar, eu sei que muitos de vocês podem ficar na dúvida, se vale a pena investir quando eu ou não comprar um e-book, vale a pena investir num dispositivo Kindle, como assim? Porque vocês podem ver que eu sempre trago aqui muitas dicas de livros físicos, sempre estou com o livro em mãos, inclusive esse vídeo que eu estou falando de ofertas é um vídeo com livros físicos. O meu cenário aqui tem estante, tem livro, enfim. Eu sei que alguns podem ficar mais, assim, presos na ideia do livro físico, tem uma certa dificuldade de aceitar muita ideia do livro em e-book, tá? Depois vocês me comentam como que vocês funcionam e eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Eu gosto sim de ler melhor e tudo no livro físico, eu gosto, porque eu gosto de fazer minhas anotações, eu gosto de marcar, como sempre compartilho aqui com vocês. Mas o Kindle, ele ajuda bastante. Se você utilizar da forma correta, ele vai ser um grande auxiliar para você no seu hábito da leitura, de manter a constância na leitura, porque a gente sabe que na corrida do dia a dia, sempre às vezes sobra aquele momentinho, porque assim, a leitura não precisa ser uma hora ininterrupta você não precisa ficar uma hora ininterruptamente lendo um livro. Você pode aproveitar minutos, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos numa fila de espera, que você consegue ler algumas páginas de um conto, algumas páginas de uma novela, de um livro, de um calhamaço. Então você pode estar numa fila de espera, você pode estar em vários outros momentos, pode estar em viagem, você pode estar no transporte, você pode levar na sua viagem, enfim. A forma que eu mais uso o Kindle, principalmente, é antes de dormir, que eu sempre falo isso pra vocês. Eu adoro lá deixar o celular sempre distante e pegar o Kindle. Ah, eu consigo ler os e-books por meio de outros dispositivos, como o tablet? Consegue. Por meio do celular? Consegue. Mas a questão do foco, de ser uma coisa mais gostosa para fazer a leitura, pelo tamanho da tela, pelo tamanho também, pelo peso também, de não receber notificações que vão te desvirtuar do caminho da leitura, a questão de reflexo, enfim, para ler na praia, enfim. São várias utilidades que eu sempre prefiro fazer a leitura de e-books por meio do Kindle. Isso ajuda demais. E como eu disse para vocês, fazer a leitura antes de dormir é maravilhoso, tá? Então você sempre vai entrando naquele estágio, assim, mais relaxando. Aí vocês vão perguntar, mas como assim eu vou conseguir prestar atenção na leitura? Aí vem o fato de que eu sei escolher. E aí vocês podem fazer isso, de escolher a leitura certa para vocês colocarem
por exemplo, antes de dormir. Por isso que eu faço aquela famosa piriguetagem literária, em que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, o Kindle ele acaba sendo muito útil para mim, então sempre está na minha bolsa, sempre está na minha mesinha ali antes de ir pra cama, eu tô sempre pegando ele. Então, no momento, inclusive, é uma das leituras que eu tô fazendo é do David Copperfield, do Charles Dickens. É uma das minhas leituras, para quem viu o vídeo de leituras que eu quero concluir antes que o ano termine. Então, eu estava lendo O Nome da Rosa, já concluí, que é um livro físico. Estou lendo o Thomas Mann também, por exemplo. Agora eu vou pegar Leste do Éden para ler. E eu tô sempre lá com o David Copperfield, que é uma leitura que funciona super bem para ter no e-book. Enfim, gente, eu acho que espero ter dado meu depoimento aqui, né, de como eu ajudo, assim, nesse sentido, como eu acho interessante o uso do Kindle, e a questão de como escolher e-book, como eu faço, quais livros eu compro em e-book, eu compro tudo em e-book, enfim. Quem gosta sempre de ler em Kindle, acaba comprando mais quantidade em e-book do que até livro físico. Como eu gosto muito do livro físico também, as minhas opções, assim, então o que eu olho para na hora de comprar um e-book é o seguinte: livros que são calhamaços, que eu estou lendo, que eu pretendo ler naquele ano, eu já faço investimento, por exemplo, em Guerra e Paz, Os Miseráveis, um livro com Ana Karenina, esses livros maiores, assim, que vai ser bom eu estar sempre com uma cópia digital para ler em qualquer momento. Às vezes um livro que eu sei que eu não vou reler, por exemplo, um thriller, alguma coisa assim, que são livros que eu não costumo reler. Então funciona super bem para ter em e-book. Livros de apoio também, livros de não ficção para um apoio de uma leitura, também gosto muito em e-book. Às vezes quando eu quero conhecer um escritor, estou na dúvida se vale a pena investir num valor X no escritor. Eu fiz muito isso, até fiz depoimento para isso para vocês, quando eu lá atrás, tá? Quando eu fiquei na dúvida se eu ia gostar da escrita da Lídia Fagundes Telles. Imagina! Amei, claro, né? Mas eu fiquei na dúvida na época, eu comprei Ciranda de Pedra, estava super barato. Comprei, amei e acabei depois comprando a edição física. Enfim, acontece essas coisas, então é dessa forma que eu me organizo aí nas compras dos e-books, tá? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí, norteado um pouco, tá? Quaisquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. E agora partiu as dicas, tá? Vou começar então falando de uma leitura aí de apoio para quem sabe, assim, para quem acompanha sabe que vai ser uma leitura aqui conjunta do canal agora em janeiro. Vai sair vídeo, gente, calma, tá? Já em breve de Os Miseráveis. Então, uma leitura aí que é bem interessante, já falaram, é um livro de não ficção do Mário Vargas Llosa, que é A Tentação do Impossível, que está saindo por R$11,45. Eu já fiz a aquisição, já aproveitei, porque diz que é muito bom para você ter essa ajuda, esse suporte aí durante a leitura. Ele tem um outro, inclusive, que é um apoio para Madame Bovary, mas não tá em oferta, tá? Um que eu amo, que é um grande favorito da vida, que eu sempre indico pra vocês, é o Ana Karenina, da Companhia das Letras, tá? Com a tradução do Rubens Figueiredo, está saindo por R$13, então mais uma opção aí de um livro grande, que é bom você ter essa facilidade, enfim, de ter um outro dispositivo fazendo, pra fazer a leitura, né? Um outro livro que eu fiz uma leitura recente, tô louca depois para conversar com vocês quando eu for atualizar das minhas últimas leituras, tá? É O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Tá saindo por R$13,96, tá? Eu tô olhando aqui porque tô com um cupom ativo de e-books, então você também... Eu vou deixar o link aqui para vocês ativarem, porque tá dando mais desconto em cima dos preços. Então eu tô falando os preços, assim, com oferta, mas não com cupom. Então, alguns desses títulos que eu tô citando aqui ao longo do vídeo, eles também se aplicam a um cupom de desconto para e-book, tá? Então vale conferir aqui embaixo. Então, O Nome da Rosa tá saindo por R$13,96. Um que vale muito a pena, porque isso aqui está esgotado fisicamente, está caríssimo para você achar em sebo, enfim, é o box do Teatro Completo do Ariano Suassuna, que está saindo por R$54. Mas, gente, Ariano Suassuna, pra quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu indico Ariano Suassuna, tem uma playlist aqui eu falando, resenhando várias obras do Ariano Suassuna, eu sempre indico muito, tanto o teatro como o romance dele, eu amo demais, e esse box está super valendo a pena, você vai encontrar, por exemplo, a parte da tragédia dele, a parte da comédia dele, assim, eu super indico sempre o Auto da Compadecida, Farsa da Boa Preguiça é maravilhoso, Casamento Suspeitoso. Tem também os da tragédia dele, A Mulher Vestida de Sol, se não me engano. E, assim,
tem a Penny a Lei, o Santa e a Porca, são várias peças de teatro e é muito gostoso. E aí tem aquela questão que às vezes vocês podem não ter interesse em adquirir a edição física das peças de teatro avulsas do Ariano Suassuna, porque as folhas são brancas. Não incomoda, tá? Porque são textos bem, assim, curtos, né? Porque são diálogos, é uma peça de teatro, mas acaba que, de repente, se você não quer, às vezes, investir numa edição física pelas folhas serem brancas, né? Porque é o projeto gráfico, tá? Não é porque é edição antiga, não. É porque é o projeto gráfico, assim, vale a pena, então, investir na obra completa do Ariano Suassuna. Está super valendo a pena mesmo. Falando no Ariano Suassuna, tem um romance, né? Então você pode ficar na dúvida, não sei se eu quero ir para o teatro. Vale muito a pena, tá? Mas tem o Sedutor do Sertão, tá? Que tá saindo por R$14,90. E aí nós temos uma espécie de aquela dupla ali, tipo de Alta Comparecida, assim, que vai aparecer agora nesse romance, que é uma homenagem ao Ariano Suassuna ao Euclides da Cunha, por isso Sedutor do Sertão. Então vai ter um episódio do contrabando da cachaça, se não me engano, que acontece em uns sertões, que vai aparecer ali e tal. Então é muito divertido, é super hilário, a dupla ali de vigaristas e tal, meio como Chicó e João Grilo, de alguma forma, então é muito divertido. Então eu super recomendo para vocês a leitura, tá? E um outro que eu ainda não li, mas tenho super interesse, porque é considerado uma das, né, das maiores obras do Ariano, é a maior obra do Ariano Suassuna, né, que é Romance da Pedra do Reino, que está saindo por R$28,50. Então, assim, está um preço muito bom. É um calhamaço, tá? E também aquele esquema que eu falei para vocês, que as folhas são brancas, tá? Então, todo o projeto gráfico do Ariano Suassuna é voltado dessa forma. Se bem que eu acho que o box comemorativo que saiu desse livro, acho que foi ano passado, eles deram uma escurecidinha um pouco nas folhas, mas não para não descaracterizar o projeto em si. Ainda em literatura brasileira, temos Sagarana, que é uma coletânea de contos do Guimarães Rosa. Tá saindo por 27. Peraí, deixa eu ver se é isso. 27. Não, tá saindo por R$30, R$30,75. E essa aqui foi o meu primeiro contato com Guimarães Rosa, uma coletânea de contos, como eu disse para vocês, e foi uma ótima forma de eu conhecer. Quando fiz a leitura desses contos, eu li acompanhada de um audiobook, e inclusive esse audiobook tem disponível, eu acho que assinando pelo Amazon Music você tem acesso a alguns audiobooks, então o audiobook que eu ouvi acompanhada dessa leitura está lá na assinatura, tá? Então vale a pena vocês aproveitarem 3 meses de graça. Enfim, mas foi meu primeiro contato, gostei muito dos contos, tem resenha inclusive aqui no canal. E aí depois disso eu quis, né, quero partir para o Grande Sertão Veredas, tentei inicializar nesse início de ano, não funcionou, mas ano que vem sai essa leitura. Inclusive, Grande Sertão Veredas está com desconto no, né, em e-book, né, todos aqui são e-books, né, então tá por R$17,96. Então vale super a pena também. Aqui um outro aqui que é legal, que é um livro de ensaios do Ítalo Calvino, gosto muito do escritor, que é o Porquê Ler Clássicos, né? Então a definição de clássicos que ele tem, enfim, tá saindo por R$11,95, vale muito a pena também. Um que eu gosto bastante do Ítalo Calvino é As Cidades Invisíveis. Eu sempre volto e meia assim, recomendo aqui. O Ítalo Calvino tem uma escrita bem diferentona. Esse livro, ele também é bem diferentão, tá? E que ele vai descrevendo cidades. E eu acho interessante nesse livro é a forma que aquela questão de você olhar para algo, para uma cidade, aquela coisa que você tem das suas memórias, cada um vai chegar à cidade, vai descrever o mesmo ponto, a mesma cidade, enfim, de formas diferentes, pelas suas vivências, pelo aquilo que mais te desperta, te chama interesse. Então, às vezes, uma mesma cidade, ela pode ser interpretada de várias formas diferentes, enfim. Leiam esse livro, tá? Tá saindo por R$14,95. Um outro livro dele que eu tenho super interesse, dizem que é um livro que vai falar sobre vários outros livros, de alguma forma, sim, mas é um livro também que se encaixa na categoria diferente, que é Se um Viajante numa Noite de Inverno, que está saindo por R$13,45. Agora eu vou falar de uns títulos que não costumam entrar tanto também, tá? E quando eu quero indicar ele para físico para vocês, eles não entraram. Enfim, é a trilogia da Casa Sete Mulheres. Na época que passou a minissérie da Rede Globo, eu fiquei louca, assistia e já reassisti depois de anos, tá? Eu, na época, li o primeiro livro, não sabia que era uma trilogia. Então, o primeiro livro da trilogia tá saindo por R$15,71. E esses livros, ele costumam sempre ficar bem caros, edição física. Então,
pode ser a chance de vocês aproveitarem. Então, para quem também não sabia que era uma trilogia, enfim, tem Um Farol no Pampa, que é o segundo volume, tá saindo por R$13,47. E o terceiro livro, que tá sempre mais caro, edição física, estou atrás do terceiro livro físico ainda, porque eu tenho os 2 primeiros em edição física, estou louca para concluir essa trilogia, para depois fazer a releitura. Enfim, tá saindo por R$34,90, tá? Então, amo essa história e tal. E aqui eu vou falar de uns livros da editora Instante, que também, assim, nunca entra em promoção, mas os e-books, vários e-books de umas escritoras que eu gosto bastante, que eles publicam, entraram. Assim, um que eu amo também, pelo mesmo esquema de A Casa de Sete Mulheres, a outra minissérie na época que quando passou na Globo eu fiquei louca, é A Muralha. E aqui nós temos o romance da Dina Silveira de Queiroz, é um romance histórico, que vai acompanhar a vida dessas mulheres aí, esposas, mães, irmãs, desses homens desbravadores, então na época das bandeiras. Então é muito legal de acompanhar esse romance histórico, tem resenha aqui no canal inclusive, ele tá saindo por R$36,52, tá? E assim, A Muralha é um livro maravilhoso, e eu tenho edição física, já mostrei isso pra vocês, mas eu sempre quero indicar, mas ela tá sempre com preço super salgado. Então tá na promoção agora o e-book, então se você tem interesse, é uma boa oportunidade, é um romance histórico, inclusive, outros livros da Dina Silveira de Queiroz estão em oferta, como por exemplo, Floradas na Serra, que tá saindo por R$30,75, Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, então aqui seria um livro mais de realismo mágico dela. A Diná tem um pouco em cada área, tá? Tem romance histórico, tem esse negócio de realismo mágico, tem um pouco de ficção científica de alguma forma. Ela vai para todos os meios, então é bem interessante isso. Nesse aqui tá saindo por R$30,75. Verão dos Infiéis tá saindo também por R$30,75, tá? E, esses são os da Diná Silveira de Queiroz que eu separei. A editora Estante também tem 2 livros da Ana Carolina Nabuco, um deles é A Sucessora, que tá saindo por R$30,75, acho que todos os livros estão saindo por esse preço, pelo que eu entendi, né. Mas A Sucessora é aquele livro que tem aquela história, que serviu de inspiração, né, para Rebeca, da Daphne du Maurier, então aquela questão se Rebeca não seria um plágio da Sucessora, que é um livro nosso, né, da Carolina Nabuco. E eu li recentemente Rebeca, tem vídeo aqui no canal inclusive, tá, gostei demais, e na época eu li A Sucessora, então tem aquelas similaridades, tem sim aquela questão daquela presença da falecida primeira esposa, é bem legal de acompanhar essa trama, tá, que já não tem esse viés tão do gótico, é uma leitura mais, um pouco mais tranquila, não tem aquela questão do psicológico tão grande, do gótico principalmente, não é tão presente em Rebeca, que já vai para um outro lado e é bem interessante de acompanhar. Dessa mesma escritora tem outro, que também inclusive virou adaptação, tá? É o Chames Cinzas, que também tá saindo por R$30,75. Então esses são os livros da editora Instante. Tem mais 2 aqui, que é da Maria Adelaide Amaral, inclusive, que eu separei para falar para vocês, que se eu não me engano foi ela a responsável pela minissérie A Muralha. E da Casa Sete Mulheres eu não tenho certeza, tá? Mas são 2 livros que, aos meus amigos, eu sei que foi adaptado também pra TV. Sim, eu sou noveleira, gente, vocês já sabem disso, tá? Mas esse aqui tá saindo por R$32,67. E Luísa, tá? Que é quase uma história de amor, que tá saindo por R$30,75. Então eu quis falar pra vocês desses livros da editora Instante, porque estão valendo a pena e eu gosto bastante. Vale a pena também o box das grandes obras de Shakespeare, aquela edição da Nova Fronteira, mas é o volume 1, né? Eles fizeram 2 volumes de peças do Shakespeare, então é um box, né, dividido em 3 tomos, que tem comédia, tragédia e peças históricas. E esse box aqui, o primeiro volume, tá? Ele tá saindo por R$34,50. Então também para quem quer ver se gosta de peça de teatro, quer ter esse contato com Shakespeare, eu gosto bastante, tenho essas edições, eu tenho esses 2 boxes e eu amo essas edições, tá? Enfim. Uma outra leitura que eu separei para indicar para vocês, que apareceu no meu vídeo de últimas leituras, tá? Vou deixar depois aqui linkado para vocês conferirem, atualizando vocês das minhas últimas leituras concluídas, é O Leitor, do Bernard Schlink, que tá saindo por R$18,87. É um livro que ele tem uma hora que você termina ele meio confuso, porque ele
No início vai te dar uma sensação que você tá lendo uma coisa meio Lolita invertida de alguma forma, né, um menino de 15 anos, totalmente apaixonado por uma mulher de 36 anos, tem algumas cenas meio assim que você vai ficar, sabe, enojadinho de alguma forma, mas depois você vai vendo tudo que ele vai se encaminhando, a questão relacionada a campos de concentração, a questão da banalidade do mal, e ele vai ganhando várias camadas. É um livro de leitura super fácil, super tranquilo, mas ele trata de temas bem complexos sobre a questão de responsabilidade individual, coletiva. Então, um livro, assim, bem tocante, tá? Vale muito a leitura e tá com um ótimo preço para vocês aproveitarem. Uma leitura que já tô para começar é o A Leste do Éden, do John Steinbeck, que tá saindo por R$ 28,39, mas é o outro livro dele, que é uma leitura que eu pretendo para o ano que vem, que é o As Vinhas da Ira, que tá com preço ainda mais em conta, tá saindo por R$ 12,21. São dois livros muito bem elogiados, que eu estou louca para fazer essas leituras, tá? Um que eu gosto em ter em e-book também são livros de contos. Vão aparecer outras indicações aqui ao longo do vídeo. E um deles, é claro, do Tolstói. Então, a coletânea de contos aqui está sendo por R$19,90. Volte e meia eu trago algum conto do Tolstói. Inclusive, um livro que eu sempre estou indicando para vocês, que está com um ótimo preço. Está sendo por torno de R$10. Que é De Quanta Terra Precisa o Homem. Ali tem 4 contos que são maravilhosos, que tem um teor aí meio de fábula, com questões mais teológicas, enfim, é simplesmente ele é simples, mas é super tocante. Então você não esquece o desfecho da história, enfim, maravilhoso. Eu gosto muito dos contos do Tolstói, tenho lido às vezes em algumas coletâneas de forma individual e depois eu quero inclusive comprar, né, ter esse box com a obra completa, com os contos completos dele. Eu não sei se eu falei o preço, tá saindo por R$19,90. Guerra e Paz, do Tolstói. Então tá aí outro exemplo de livros para se ter, né, em e-book, para se ter no Kindle, que é um baita de um calhamaço para você ter aquela leitura no teu dia a dia, né, fazendo as suas tarefas, seus compromissos do dia a dia, mesmo que às vezes você pegue esse livro para ler nas férias, mas quando você vai voltar à sua rotina, enfim, Guerra e Paz está sendo por R$12, um baita preço, né, então é um livro, é um suporte para você ter ali, para auxiliar ali, para você manter o hábito da sua leitura. Outra aqui, Doutor Zhivago, uma leitura que eu tenho super interesse para fazer, que está saindo por R$13,96. Também é um calhamaço. Outro aqui, 2 calhamaços aqui, eu tenho inclusive as edições físicas. Um deles é o Benevolente, que eu já fiz até a separação, eu tinha pretensão de começar esse ano. Eu tentei começar, acho que foi mês passado ou retrasado, mas não deu, tá? Mas tá tudo já separadinho para ano que vem fazer essa leitura, tá? Dias Benevolentes, tá sendo por R$14,95. É um livro grandão, com aquela edição da Alfaguara, então ele é bem pesado, assim, nesse sentido, né? Porque ele é grandão, a Alfaguara tem um tamanho maior de livro, enfim. Então, é um livro que ajuda bastante ter a edição em e-book, inclusive eu tenho para auxiliar, né? Então, a questão de campo de consideração, enfim, tudo do ponto de vista do Carrasco. Então, eu acho interessante você ter esses. Como que lidar, né? De você fazer uma leitura ali em que o narrador, de alguma forma, esse personagem, é um cara que vai te dar aspas, né? Um cara que. Como que trabalhar isso na leitura? Eu acho. Assim, tô bem empolgada, assim, curiosa, na verdade, para fazer essa leitura, né? De como vai ser. Outra aqui é Vida e Destino, que é o segundo volume da duologia, né, que é Stalingrado e Vida e Destino, do Vassili Grossman. O Vida e Destino tá por R$14,95. O Stalingrado eu não vi em oferta, tá? Mas se por acaso se entrar, eu aviso vocês e atualizo aqui na página de ofertas selecionadas. Ainda na literatura russa, porque vocês sabem aqui que é meu xodozinho aqui, que eu sempre amo indicar, é as novelas completas do senhor Tolstói. Eu amo falar de felicidade conjugal, de A Morte de Ivan Ilitch. Então aqui é uma edição que sai pela Todavia, tá? Com a tradução do Rubens Figueiredo, com as 4 novelas do Tolstói, tá saindo por R$50,18. Não é um preço barato para e-book, enfim, são 4 novelas, mas os livros da Todavia são mais caros, a edição física é mais cara, mas fica aí a minha recomendação para vocês, né? Porque pode ter cupom de desconto, enfim, aqui está aparecendo para mim um cupom de desconto que está baixando um pouco mais para R$45,16, tá? Então vale a pena vocês olharem isso. Um outro livro aqui que é bem interessante, eu tenho como suporte aí de leitura, é Como Ler Russos, né? Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, né? Um grande estudioso dos russos, também responsável por várias traduções dos russos. Eu já li Ana Karenina na tradução dele, gostei
bastante. E esse livro tá saindo por R$ 46,13. O livro não, o e-book, desculpa, tá, gente? Um outro da Todavia é Crime e Castigo, que tem uma tradução super, assim, elogiada desse livro, que é do Rubens Figueiredo, tá? Eu sei que tem gente que gosta mais da tradução do Leg Almeida, que sai pelo Martin Claret, mas tem essa outra opção também, que tá saindo por R$ 36,67. É um livro que eu quero tentar ler. Tentar não, eu quero muito ler ano que vem, tá? Porque eu quero conhecer esse lado, desses romances maiores do Dostoiévski. E, enfim, eu tinha mais reticências de ler Dostoiévski, eu gosto muito do Tolstói, mas eu lembro de quando li Noites Brancas, não me encantei tanto com Noites Brancas, mas esse ano, quando eu fiz a leitura de Memórias do Subsolo, já me encantei mais, né? Eu achei mais interessante a narrativa. E aí, como que marca a segunda fase do Dostoiévski, eu falei, acho que eu quero pegar um livro maior do Dostoiévski para sentir mais, né? Já que do Tolstói já li contos, já li novelas, já li calhamaço, enfim. Eu acho que fica uma disputa aí mais justa dessa forma. Não precisa ser uma disputa, né? Brincadeiras à parte, gente. Um outro aqui que é bem interessante, que eu gosto muito do escritor, esse aqui eu ainda não li, mas já li outros, tá? Que é do Alberto Mangel, que é uma história natural da curiosidade. Então, esse aqui tá saindo por R$19,90. E o Mangel, grande, erudito, enfim. E ele vai, ao longo desse livro, ele vai falar de vários outros livros clássicos. Então, é aquele tipo de livro perfeito para quem ama, leitores, né? Que amam escritores e leitores falando de grandes outros livros, e no caso de grandes clássicos. E ele vai falando, respondendo perguntas ali e falando, dando essas experiências ali, né? Dando essas indicações, ao mesmo tempo que ele vai fazer uma, não é comparação, mas pelo que eu entendi, ele acompanha ali a questão de Dante ali, na questão da Divina Comédia, enfim, inclusive, se você perceber, nesta capa ali é a figura de Dante, né? Então tem alguma coisa a ver com a Divina Comédia de alguma forma. Outra dica que eu dou para vocês, entra naqueles livros que eu falo meio que viciantes para fazer a leitura por e-book, que ajuda bastante, é a série do Robert Langdon, né, aqui do Dan Brown. Então são livros que marcaram bastante a minha adolescência ali, barra jovem adulto, enfim, que eu lia um atrás do outro, não li todos, acho que só faltaram 2 desses aqui para indicar para vocês, e eu tô louca para pegar uma boa promoção desse último que lançou, tá? Mas os 5 livros aí, são os 5, né, os 5 primeiros livros, né, que foram lançados mais tempo atrás, estão todos com desconto, né, em e-book. Então, Anjos e Demônios está saindo por R$ 22,90, é um dos meus favoritos, né. Código da Vinci é o meu favorito no caso, tá saindo por R$ 22,90 também. Depois tem o Símbolo Perdido por R$ 22,90, acho que estão todos por esse preço. Inferno é R$ 17,85, esse eu não li. E Origem, não, acho que eu não li foi Origem, isso, Origem eu não li. Tá saindo por R$ 22,90. Então vale muito a pena, porque é uma leitura maravilhosa, viciante, e você tem grandes aprendizados ali, porque, tipo, é aquele poço de curiosidades ali, você vai descobrindo coisas, enfim. E é ótimo porque vai citando lugares, enfim, que você pode passar o cursor ali, o dedinho ali, impressionar para fazer, né, saber mais informações sobre aquele lugar, enfim, sobre todas as referências que ele vai fazendo ali ao longo do livro. Outro, né, que eu falei para vocês que eu gosto de ter, né, sempre no Kindle, enfim, são livros de contos. E alguns desses livros, né, principalmente da Companhia das Letras, tem livros da Nova Fronteira, enfim, que estão esgotados há muito tempo. Então, alguns livros de conto, por exemplo, dos 20 contos do Truman Capote, daquela coleção listrada da Companhia das Letras, tem vários títulos que estão, ó, esgotados há muito tempo. Eu sou louca por ter a edição física, mas enquanto ela não vem, a gente se contenta com a edição em e-book. No caso aqui, os contos do Truman Capote está saindo por R$ 11,80. Eu já li alguns contos dele naquele livro que eu tenho, A Bonequinha de Luxo, que tem a Bonequinha de Luxo e outros contos no final do livro. Então, eu gosto muito da escrita do Capote, então é bem interessante, tá? Outro aqui são os 24 contos do F. Scott Fitzgerald. Desculpa, gente, eu não sei a palavra. F. Scott Fitzgerald, tá? Por R$ 13,96. Também bem interessante, tá? Eu acho que tem o curioso caso do Benjamin Button embutido aqui nessa narrativa. Vale a pena depois checar, tá? Mas eu acho que tem. Tem também os Contos de Amor do século XIX, com curadoria, né, do Alberto Mangel, né, citado agora anteriormente, saindo por R$ 11,97. E temos também os Contos Fantásticos do século XIX, com curadoria do Ítalo Calvino, né, de que eu citei lá atrás, de Cidades Invisíveis, de Porque Ler Clássicos, enfim,
tá saindo por R$ 15,52. Então, pessoal, eu dei uma apanhada aqui bem rapidinho para vocês, tá? De alguns e-books que eu achei interessante de compartilhar com vocês. Tem muito mais indicação aqui embaixo, tá? Eu deixo os links de cada um para vocês. E também tem aquela, né, uma seleção extra do que eu falei aqui para vocês. Também tem minha página das ofertas selecionadas de e-books. E como eu disse para vocês no início do vídeo, vale a pena vocês olharem, claro, meu vídeo aí anterior aí com dicas selecionadas para vocês de livros físicos e também a minha página aqui de ofertas de livros físicos, enfim, e também de outros itens da Amazon, tá? Tem muita coisa de papelaria, muita coisa de casa, eletrônicos, enfim, gente. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, fique à vontade, pergunte aqui nos comentários, tá bom? Eu sempre busco responder o mais breve possível. E se vocês forem comprar quaisquer desses itens e outros também, compre com o meu link, porque isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom, pessoal? Lembrando que eu volto depois com mais dicas para vocês ao longo dessa semana, nesse plantão de ofertas Black Friday que eu sempre costumo trazer aqui para vocês. E também eu sempre costumo trazer lives. Então fiquem de olho, ative as notificações para não perder nada, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Então, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.